CAP3, eu tinha pedido, ó, tá gravando. Aqui no CAP3, só lembrando, né, a matéria dele é multiplicação de número real por vetor. Então, é uma operação que você faz um alfa, que é um número vezes um vetor v. Se o número for zero ou o vetor for nulo, a resposta de alfa v é nulo, por definição. Se o número for diferente de zero e o vetor for diferente de nulo, aí você tem que sempre lembrar dessas três propriedades, que definem o alfa v. Quer dizer, tipo, vamos supor que o vetor v é assim, que nem esse u, não é nulo, é uma flechinha não nula. E eu multiplico ele por 3, que também é diferente de zero. Como é que vai ser o vetor 3u ou 3v, se o v for assim? Ele vai ter essas três características. Ele vai ser sempre paralelo a v, alfa v é sempre paralelo a v, sempre na mesma direção, quer dizer, multiplicar por um número, o vetor, não muda a direção do vetor. A questão do sentido. Se o alfa for positivo, alfa v e v tem mesmo sentido. Se alfa for negativo, alfa v e v tem sentido contrário. Tá? Aqui, ó, o u está para cima. Como 2 é positivo, 2u está para cima também. Como menos 2 é negativo, menos 2u está para baixo. Está no sentido contrário. Não estou falando a palavra negativo. Estou falando só sentido contrário. Tá? Se o u tivesse para baixo, chamando o u mesmo, sem mudar o nome dele, u, mas apontando para baixo, o menos 2u estaria para cima, igual esse aqui. Certo? O alfa negativo sempre vai inverter o sentido. E a questão do tamanho, a norma? Norma de alfa v é sempre módulo de alfa vezes norma de v. Tá? Principais propriedades da multiplicação de número por vetor. Você tem duas regras distributivas, M1 e M2. Né? Alfa vezes U mais V é alfa U mais alfa V. Alfa mais beta vezes V, alfa V mais beta V. E tem a propriedade M3, que eu pedi para vocês tentarem demonstrar, 1V igual a V. E a propriedade M4, que é quando eu tenho dois números multiplicando o vetor. Ou posso pensar assim também, eu tenho um número multiplicando o vetor e depois multiplico o resultado por outro número. Então a propriedade M4 diz que isso é a mesma coisa que você multiplicar primeiro os dois números e depois multiplicar o resultado pelo vetor. Também é a mesma coisa que você inverter a ordem. Mantém esse padrão de multiplica primeiro por um número, depois pelo outro, mas pode, se você quiser, inverter a ordem. Multiplica primeiro por outro, depois por um. Tá? Essas são as 4 propriedades fundamentais da multiplicação por escalar. Então, aproveitando aqui que eu lembrei a propriedade M3, eu vou já mostrar para vocês como que eu imagino que a gente possa demonstrar essa propriedade M3. Porque, prestem atenção numa coisa, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui, CAP3, né? Acho que eu errei ali, eu tinha colocado CAP3 na outra lousa, mas era CAP2, né? Acho que eu confundi ali. Putz, agora já era. Cadê? Deixa eu ver aqui, acho que eu fiz uma confusão, deixa eu ver aqui. Só checar, tinha, putz, mas não deu outra. Fiz confusão. Aqui era CAP2, oh meu Deus. Aqui era CAP2, agora não tem mais como corrigir. Bom, tudo bem, agora já era. Deixa eu voltar aqui, aqui pelo menos eu acertei. Aqui é CAP3. Desculpa o erro, turma. Poxa vida, decepção total, professor ruim. Tá lá, CAP3, tá aqui. Esse capítulo 3, só para chamar atenção aqui para um detalhe para vocês, que é importante para vocês entenderem, que é o seguinte, quando a gente está explicando essa parte aqui da definição de multiplicação por escalar, que inclui esses dois tópicos, e dentro do segundo tópico esses 3 itens, essa parte toda aqui não se demonstra. Não tem como provar ou demonstrar isso aqui. Isso aqui é a definição. O cara está definindo assim e é porque é. Agora, quando eu chego nas propriedades, elas podem e devem ser todas demonstradas, provadas. É que às vezes é chato e desnecessário ficar provando, tá? Mas às vezes é até interessante. Mas independente de você querer fazer ou não a demonstração, não vá confundir o que é uma definição, que é algo que não se demonstra, é apenas uma... É que nem regra do fechamento do triângulo. Regra do fechamento do triângulo, ninguém vai demonstrar, é a definição, é daquele jeito. Mas as propriedades A1, A2, A3, A4, associativa, comutativa, elemento neutro, elemento oposto, elas têm demonstração, cada uma delas. Tá? Então, sempre estejam atentos para essa diferença entre o que é uma definição
e o que é uma propriedade que tem demonstração, como se fosse um teorema. Tá? Então vamos aqui, essas outras aqui, tudo bem. A M3 é que eu acho mais interessante, porque como é que você vai demonstrar que 1V é igual a V? Parece uma coisa tão basal, tão básica que não tem nem demonstração, mas se você prestar atenção, tem como demonstrar sim, que é o que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Vou começar então falando do que eu tinha pedido para fazer, né? A demonstração da propriedade, demonstração, depois eu vou falar dos exercícios também, da propriedade M3. M3. Então, o que é M3? Eu tenho que provar que 1V é igual a V. Então, como que eu vou fazer para demonstrar isso? Eu vou partir do seguinte princípio, demonstração. Vou partir do seguinte princípio. Eu mostrar que um vetor é igual a outro, eu tenho que imaginar que eu tenho um representante de cada um na minha mão. Então, eu teria aqui, de um lado, eu teria aqui um representante do vetor 1V. Do outro lado, eu teria um representante do vetor V. E aí eu mostro 3 itens a respeito deles. Eu mostro que eles têm o mesmo comprimento, mostro que eles têm a mesma direção, que eles estão, digamos assim, paralelos, né? Tem a mesma direção, significa paralelos, e mostro que eles têm o mesmo sentido. Se eu ligar origem com origem, origem com origem, e extremidade com extremidade, não irão, esses dois segmentos não irão se cruzar. Então, mostrei que tem, claro, não que você tenha que fazer geometricamente, estou só falando o que significa ter o mesmo sentido. Né? Enfim, você pode, existem outras formas de você mostrar que eles têm o mesmo sentido, mas estou dizendo, se você imaginar que você tem um representante de cada um na mão, e mostra que eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção, paralelos, e o mesmo sentido, bom, então os representantes são equiponentes. Se eles são equiponentes, eles pertencem ao mesmo vetor. Então, um vetor é igual ao outro. Tá? Todo mundo entendeu a minha linha de raciocínio? Arthur, se multiplicar por 1 de novo, dá sempre a mesma coisa, correto? Tipo, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, sim, vai ficar dando sempre o mesmo vetor. Está correto o seu raciocínio. Mas vamos tentar demonstrar que multiplicando apenas um número 1, se isso justifica? Não, eu acho que talvez esteja me escapando alguma coisa. Eu acho que não. Eu acho que a gente teria que mostrar que, pegando um número 1 e multiplicando por V, com apenas um número 1, dá igual a V. Aí, como consequência disso, como um corolário disso, vem o que você falou. Turma, vocês estão me escutando ou vocês foram tudo dormir ou comer alguma coisa? Vocês escutaram aquela linha de raciocínio que eu falei? De mostrar aqueles 3 itens? Sim, aí tem um pessoal que tá aí, isso. Eu tô falando com uma parede aqui no quarto, tá? De vez em quando eu preciso de alguma reação de vocês, senão eu vou ficar maluco aqui. Tá legal? Fico super feliz quando vocês reagem. Então, olha só. Vou partir vou partir para essa estratégia. Então, primeiro passo. Só que eu vou seguir essa ordem aqui, ó. Vou aproveitar que na definição ele já falou nessa ordem. Aqui, ó, direção, sentido e comprimento. Vou seguir essa mesma ordem aqui. Então, quer dizer, item A. Será que eu consigo mostrar que 1V e V estão realmente paralelos? Estão realmente na mesma direção? Então, eu vou escrever assim. Como 1V é um vetor da forma αV, é um vetor da forma αV, vírgula, com alfa pertencente a R, onde alfa é um número real, né, no caso é igual a 1, entre parênteses, no caso alfa é igual a 1, então, vírgula, vou usar essa expressão aqui, por definição, pela definição, um V é paralelo a V. Então, por definição, por def, temos um V paralelo a V, porque ele é um tipo de alfa V. Então, ele é paralelo. Então, já sei que um V e V estão na mesma direção. Vamos para o próximo passo. B, item B, será que eles têm o mesmo sentido? Aí eu observo o seguinte, como alfa, no caso, é igual a 1, que é maior do que 0, então, alfa V e V tem mesmo sentido. Tem mesmo sentido. Beleza, matou. Matou o item B.
Eles têm a mesma direção porque é um alfa V e um V. Eles têm o mesmo sentido porque o 1 é maior que 0, alfa é maior que 0. E será que eles têm o mesmo comprimento? Item C. Item C. Norma de um V, pela fórmula que está dada ali na matéria, norma de um V vai ser igual módulo de 1 vezes norma de V. É igual módulo de 1 vezes norma de V. Quanto que é módulo de 1? É 1. 1 vezes norma de V. Quanto que é 1 vezes norma de V? É norma de V. Professor, mas aí você está usando o que você quer demonstrar? Aí não vale. Você quer demonstrar que 1 vezes V é igual a V. Você não pode usar isso aqui. Mas aqui eu não estou usando que 1 vezes V. Aqui eu estou usando que 1 vezes norma de V. Norma de V é uma coisa, V é outra. V é um vetor. Norma de V pertence a R, é um número real. Na verdade, um número real positivo, tá? Mas não deixa de ser um número real, pertence a R. É um número. Então, 1 vezes um número, eu estou assumindo que a gente já sabe que 1 vezes x é igual a x, sem flechinha em cima. Isso aqui vem da escola básica, né? O que eu estou provando agora é que 1 vezes um vetor é igual ao vetor. Tá? Esse realmente eu não posso usar, mas eu não usei isso aqui. Bom, então norma de 1V é igual a módulo de 1 vezes norma de V, que é igual a 1 vezes norma de V, que é igual a norma de V. Então, conclusão, norma de 1V, juntando as duas pontas aqui, é igual a norma de V. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês, turma? Que 1V e V têm a mesma direção, certo? Mesma direção. 1V e V têm mesmo sentido, que alfa é maior que 0, 1 é maior que 0. E 1V e V têm mesmo comprimento. No caso, a gente usa a palavra norma para vetor. Mesma norma. Qual é a conclusão? Conclusão. Se esses dois vetores têm mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido, eles só podem ser iguais. Conclusão. 1V é igual a V. Fechou. Tá certo? Ok? Vamos ver se o pessoal está ainda aí. Vamos ver se eles estão lá. Estão firmes e fortes. Eles estão lá. Estou vendo aqui a carinha deles. Ok, beleza. Então, veja bem. Veja bem. Outra coisa que eu queria pedir para. Acho que eu tinha até mencionado na outra aula, mas vou relembrar aqui. Provamos a propriedade M3, 1V igual a V. Agora eu já vou partir para os exercícios. Olha só. Lá nos exercícios tem uma coisa interessante também. Ó. Olha aqui, ó. Nos exercícios propostos. Né? Tem uns resolvidos para você ler aqui. Ó. Olha esse exercício 3 dos propostos. Parece, né? Dá para usar o mesmo esquema? E mexe com o sinal de menos aqui, que foi uma discussão nessa aula. A questão de menos, negativo. Olha só. Menos 1V igual a menos V. Prove que. Vamos fazer esses 4 primeiros exercícios aqui, para fechar a aula com chave de ouro. Só que eu vou começar pelo 3, porque eu já pego o gancho desse que a gente acabou de fazer. Então, posso fazer esse exercício, turma? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Pode sentar o pau nos exercícios, né? Não, tudo bem, tudo bem. Então, olha só. Olha só, interessante, obrigado, obrigado. Exercício 3. Prove que menos 1 vezes V é a mesma coisa que menos V. E a gente, de repente, vai usar toda hora isso aqui, hein? Mas será que dá para provar isso? Mas se a gente acabou de conseguir provar até que 1V é igual a V, ninguém nos dete para provar que menos 1V é igual a menos V. Vou seguir o mesmo padrão? Vou tentar seguir o mesmo padrão. Qual que foi a primeira coisa que eu fiz no item A? A questão de dizer que são paralelos. Né? Então eu vou observar o seguinte. Menos 1V é paralelo a V. Olha só que interessante. Tem a mesma direção que V. Por quê? Pois é da forma alfa-V. Pois é da forma
alfa V. E todo alfa V é paralelo a V, conforme estava escrito lá na teoria. Conforme estava escrito na teoria. Todo alfa V é paralelo a V. Tá lá. Deixa aqui na tela. Então, beleza. Só que você quer falar que ele tem, na verdade, a mesma direção que menos V. Só que o que você pode falar no outro ponto final, o que você fala na outra frase? Menos V, quer dizer, o oposto de V, o oposto de V, oposto de V, ele também tem a mesma direção de V, porque só o sentido é diferente no vetor oposto. Podemos falar assim, pois menos V é o oposto de V. É o oposto de V. Tá lá. Menos V é o oposto de V. Então ele tem mesmo comprimento, mesma direção, mas tem sentido contrário. Mas aqui a gente está falando de direção, não está falando de sentido. A direção é a mesma de um vetor e seu oposto. Tipo, sei lá, AB e BA. Você desenhar o BA para o lado de cá. O AB e BA são paralelos, estão na mesma direção. Certo? Bom, então, como menos 1V tem a mesma direção que V e menos V também tem a mesma direção que V, conclusão. Conclusão. Menos 1V tem a mesma direção que o oposto de V. Fechou. Certo? Menos 1V, porque ambos têm a mesma direção que uma mesma coisa. Quer dizer, se duas retas estão paralelas a uma mesma reta, elas estão paralelas entre si. Essa que é a ideia que eu estou usando. Tá? Item B é a questão do sentido. Menos 1V e V tem sentido contrário. Tem sentido contrário. Tá? Pois, qual a justificativa para isso? Pois menos 1, alfa, pode até escrever assim se quiser, pois alfa igual a menos 1, no caso aqui, né? É menor do que zero, então tem sentido contrário. Só que menos V e V também tem sentido contrário. A justificativa aqui é outra. Tem sentido contrário. Por quê? Porque menos V, pois menos V é oposto de V. E aquilo que eu falei, oposto em um vetor é mesmo comprimento, mesma direção, mas sentido contrário. Então, como tanto menos 1 como menos V tem sentido contrário a V, então eles têm o mesmo sentido, certo? A situação que eu estou visualizando é assim, um vetor aqui, um vetor aqui tem sentido contrário a outro vetor aqui. E esse outro vetor aqui também tem sentido contrário a esse. Então, esses dois aqui têm mesmo sentido, porque os dois estão contrários a esse. Tá certo? Essa ideia que eu estou usando aqui. Tá legal? Bom, conclusão. Conclusão. Menos 1V, menos 1V e menos V tem mesmo sentido. Tem o mesmo sentido, ou tem mesmo sentido. Norma. A norma é tranquila, é a parte mais fácil, pelo seguinte. Norma de menos 1V é igual, pela fórmula ali que ele nos ensinou, né? Do norma de alfa V igual ao módulo de alfa vezes norma de V, fica módulo de menos 1 vezes norma de V. Só que módulo de menos 1 é 1, então vai ficar 1 vezes norma de V, que é a mesma coisa que norma de V, que é a mesma coisa que norma de menos V, porque um vetor e seu oposto tem o mesmo comprimento. Então, juntando as duas pontas, o que você percebe? Portanto, norma de menos 1V igual a norma de menos V. Ou quer dizer, o que nós acabamos de perceber aqui com esse nosso raciocínio? Menos 1V e menos V
são paralelos, têm a mesma direção. Mesma direção. Mesma direção. Menos 1v e menos v tem o mesmo sentido, porque ambos têm sentido contrário ao vetor v. Então, isso tem o mesmo sentido. E menos 1v e menos v tem o mesmo comprimento, ou como a gente fala no caso de vetores, né? Mesma norma. Mesma norma. Conclusão. Dos 3 itens que vimos, né? De A, B e C, concluímos que o vetor menos 1 V é igual ao oposto de V. Tá certo? Sim ou não, turma? Sim ou não? Sim, professor. Tá. Será que tem algum outro jeito de resolver esse exercício? Vamos ver aqui. Quer ver? Ó? Vamos ver se a gente consegue uma forma alternativa de resolver esse exercício. Acho que partindo do oposto. Como? Desculpa. Partindo do oposto também dá para fazer, né? Não é? Trabalhando com a ideia de vetor oposto, né? Essa minha demonstração foi seguindo os mesmos moldes da propriedade M3, para aplicar, para a pessoa ver, né, o que é checar cada um dos 3 itens, né? Mas eu estou achando que aqui dá para a gente fazer assim também, ó. Vamos tentar aqui, vamos ver se sai. Outro modo. Ou se eu vou passar vergonha aqui na gravação. Então, olha só. Se eu quero provar que esse vetor é oposto do V, eu tenho que ser capaz... a linha de raciocínio é essa. Eu quero mostrar que um vetor x qualquer é oposto de V, então eu tenho que mostrar que esse x somado com V vai dar igual ao vetor nulo. Se eu mostrar isso aqui, eu mostrei que o x certo? Que o x é igual ao oposto de V. Certo. Ok? Esse é o raciocínio que eu tô seguindo. Então vamos lá, eu quero mostrar que menos 1V é o oposto de V. Então eu vou fazer assim, ó. Deixa eu passar para o azul aqui. Menos 1V somado com V, eu tenho que mostrar que vai dar vetor nulo. Porque daí, com isso, eu consigo mostrar que o menos 1V é o oposto de V. Sem ter que provar ali as 3 propriedades, como eu fiz anteriormente. Então vamos lá. Menos 1V. Só que qual que é a nossa vantagem? A gente já provou a M3. Podemos usar a M3. Então eu vou colocar aqui, ó. Pela propriedade M3. Desculpa, turma. Eu vou colocar a propriedade aqui em cima, para indicar a propriedade que eu estou usando no meu raciocínio. Pela propriedade M3, eu posso reescrever menos 1V mais, e no lugar do V, 1V. Porque na M3 nós já provamos que V e 1V é a mesma coisa. Então, troquei V por 1V. Aí eu uso a propriedade ali, ó, a M2, né? Não, a M2 é a M2. Olha aqui, ó. Cadê a M2? Olha como é que ela é. Se eu tenho o mesmo vetor, aqui, ó, se eu tenho o mesmo vetor se repetindo aqui, eu boto ele em evidência e deixo os números dentro do parênteses. Olha só que interessante. Então vai ficar, pela propriedade M2, isso aqui vai ficar igual menos 1 mais 1 vezes o V. Agora, quanto que é menos 1 mais 1, turma? Menos 1 mais 1 é quanto? 0. 0 vezes V. E 0 vezes V é igual a vetor nulo. Por quê? Por definição. Porque lá na definição ele tinha dito, né? O que ele disse lá na definição? Que se o alfa for 0, alfa V é vetor nulo, por definição. Então 0V é nulo. Quer dizer, o que eu concluo disso aqui? Conclusão. Como eu peguei o menos 1V, somei com V e deu vetor nulo, eu concluo que esse menos 1V só pode ser quem? O oposto de V. Porque ele é o cara que soma com V e dá nulo. Certo? Não sei se vocês acompanharam essa linha de raciocínio aí. O pessoal tá rindo de mim ali, ó, kkk. Vocês acompanharam esse raciocínio aí, sim ou não? Aham.
Ok? Então, olha só. Beleza. Não, tudo bem. Eu vou voltar para os exercícios aqui. Então, quer dizer, fizemos esse exercício aqui de dois modos diferentes. Esse aqui, eu achei bem interessante essa discussão. Professor, e o 2V igual a V mais V? Pô, só você seguir o mesmo padrão aqui, ó. Só que eu vou ter que abrir uma outra lousa aqui, rapidinho. Deixa eu só salvar aqui. Abrir outra lousa, porque senão não vai caber aí. Esse exercício 4 é porque é para provar que 2V é igual a V mais V, que é justamente aquele negócio do BG lá no outro exercício, né? Ele não colocou 2BG, deixou BG mais BG, para quem foi olhar lá no gabarito no fim do livro, está escrito BG mais BG, porque ele ainda não tinha provado isso aqui que nós vamos provar agora. Mas é muito tranquilo, né? Como é que você faz uma demonstração dessa? Segue aquela mesma linha de raciocínio que eu fiz ali, ó. V mais V igual, pela propriedade M3. Pela propriedade M3 é 1V mais 1V. Pela propriedade M2, coloco o V em evidência, fica 1 mais 1V, que é igual a 2V. Em uma linha você mata o exercício, ok? Isso aqui é tranquilo. Uma linha você matou. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês, para fechar essa aula com chave de ouro, para os exercícios 1 e 2. Tá ok? Exercícios 1 e 2. Esse exercício 1 e 2, eles têm essa implicação aqui, ó, que aqui no caso do 2 é a palavra então. Então, sempre que eu tenho que demonstrar que uma coisa, então, outra, uma coisa implica a outra, eu parto do que vem antes, que é a minha hipótese, e tento chegar no que tem depois. Tá certo? Seria uma técnica de demonstração direta. Tá? Então, você não precisa também, assim, rigorosamente, a primeira coisa que você escreve é a hipótese. Você pode escrever outras coisas antes, mas não a tese. Você nunca pode usar a tese para provar a própria tese, né? Hipótese chega na tese. Vai desenvolvendo seu raciocínio, em algum momento utiliza a hipótese, pode ser no começo, pode ser durante o raciocínio, e conclui com a sua tese. Tá? Mesma estratégia que você vai usar aqui, você vai usar aqui também. Né? Trabalhar um raciocínio envolvendo sua hipótese para, no final, chegar na sua tese. É uma estrutura de demonstração direta. Vamos ver, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar, então, tipo, o contra-exemplo só serve, então, se você já tiver provado que aquela hipótese é válida. Contra-exemplo? Tipo, você mostra que a sua hipótese é verdadeira. Daí depois você faz o processo contrário para provar que ela realmente é aquilo. Contra-exemplo, ele serve para você mostrar que é falso aquilo que você está falando. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui que se αv é igual a vetor nulo, então o alfa vai ser igual a zero ou o v vai ser igual a vetor nulo. Ele quer que você prove isso. Ó. Se αv for igual a nulo, então o alfa vai ser zero ou o v vai ser nulo. Vamos supor que você conclua que isso aqui é falso, isso que ele está falando. Então você teria que mostrar que é possível, que é o que você falou da hipótese verdadeira, é possível você ter αv dando vetor nulo e nenhum desses dois ser zero. Se você mostrar isso, consegui aqui um número alfa, consegui um vetor v, que eu multiplico os dois, dá vetor nulo, porém nenhum dos dois é zero. O alfa que eu multipliquei é, sei lá, 3, e o v que eu multipliquei é uma flecha, diferente de nulo. E quando eu multiplico os dois, dá nulo. Se você tivesse exibido uma situação dessa, de um alfa e de um v, que você multiplica e dá nulo, porém nenhum dos dois é zero, isso seria um contra-exemplo para essa afirmação aqui. Só que eu creio que você não vai conseguir nunca esse contra-exemplo, porque se você conseguir, você mostrou que aquilo ali é falso. Entendi. E não é falso, é verdadeiro, dá para demonstrar aquilo, tá? Certo. Então aqui, ó, pois é. Então, deixa eu fazer aqui, só porque a gente já está com o tempo meio apertado. Então, olha só. 5. Não, perdão, 5 não. Eu errei o número aqui. Exercício 1, né? Exercício 1. Tem que provar que se o αv for igual a nulo, então, necessariamente, o alfa vai ser igual a zero ou o v vai ser igual a nulo. Algumas pessoas poderiam se confundir e dizer assim, não, professor, lá na matéria ele já tinha falado isso. Porque ele falou isso aqui, ó, no começo.
Aí eu vou falar para você, presta atenção que no começo ele falou uma coisa diferente. Ele falou que se alfa igual a zero ou v igual a nulo, então o alfa v vai ser nulo. Repara que a ordem aqui está ao contrário da ordem desse exercício. Aqui seria a volta, né? Isso aqui é a ida. A ida é por definição, ele definiu sendo assim. A volta, que é se o alfa v é nulo, então um dos dois é zero, não vai ser por definição. Nós vamos demonstrar aqui que é sempre verdade isso aqui, quer você queira, quer não. Tá certo? Bom, então vamos lá. Aqui, eu vou só corrigir, aproveitar, é que ficou na outra lousa, né? Bom, tudo bem, esquece, depois eu falo sobre isso, mas não tem nenhum problema. Vou fazer a demonstração aqui. Então, essa é a minha hipótese, eu já posso assumi-la como verdadeira, tá? Como o Raul tinha falado agora há pouco, e aí eu preciso chegar na minha tese. Então, aqui no caso do meu raciocínio, eu já vou começar direto com ela, tá? Tudo bem, vamos supor que alfa v é igual vetor nulo, é a minha hipótese, né? Isso aqui eu tenho por hipótese. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte, se alfa v é igual a nulo, a norma, agora já é eu raciocinando em cima da hipótese, mas estou raciocinando com qual objetivo? Chegar na tese, tá certo? Estou raciocinando em cima da hipótese com o objetivo de chegar na tese. Se alfa v é igual a vetor nulo, norma de alfa v é igual a norma de nulo, tá? Pela fórmula que nós aprendemos lá no capítulo, na matéria, a norma de alfa v é módulo de alfa vezes norma de v. E também nós já discutimos na matéria que a norma de vetor nulo é quanto, turma? Vamos ver quem está em cima do lance aí. Quanto é a norma de vetor nulo? Zero. Arthur Monteiro Santi. Zero. Então, qual é a conclusão que eu chego aqui? Módulo de alfa é um número x. Norma de v é um número y. A multiplicação dos dois está dando igual a zero. E com tanto o x quanto o y sendo números reais. Né? O módulo de um número é um número, a norma de vetor é um número. E a multiplicação dos dois está dando zero. Aí pergunta teórica para a turma. Quando a multiplicação de dois números reais dá zero, qual é uma coisa que você pode com certeza concluir a respeito desses dois números? Que um deles é zero. Pelo menos um deles tem que ser zero. Um ou outro tem que ser zero. Tá? Então, conclusão. Então, x ou y tem que ser... eu vou colocar assim, então x é igual a zero ou y é igual a zero. Só que quem é x e y? É a norma de alfa e o módulo do vetor. Ou seja, módulo de alfa igual a zero ou norma de v igual a zero. Se você olhar para essa última linha aqui que eu escrevi, é justamente depois da vírgula aqui, ou seja, a vírgula, módulo de alfa igual a zero ou norma de v igual a zero. Se você olhar para isso aqui, é justamente quem? A tese na qual eu precisava chegar. Então aqui você vê uma linha de raciocínio que é justamente o que a gente chama em matemática de demonstração direta. Eu tenho que provar que uma hipótese implica numa tese, eu vou trabalhando a minha hipótese, vou raciocinando e chego na tese. Fechei a demonstração. Ok? Certo, turma? Vocês compreenderam isso aí? Não sei se vocês ainda estão vivos aí. Eu vou fazer um último exercício para terminar a aula, tá? Vou fazer esse exercício, o 2. Assim fica 1, 2, 3, 4, tudo resolvido para vocês. Exercício 2, esse aqui, ó. Vamos seguir a mesma tática de demonstração direta. O 2, ele diz o seguinte. Olha só o 2. 2. Se alfa U é igual a alfa V e o alfa é diferente de zero, então, tese, isso aqui é hipótese. Então, aí vem aquele símbolozinho de então, eu vou escrever, que nem ele fez ali no enunciado, então, U igual a V. O vetor U é igual a V. Como é que a gente poderia demonstrar isso aí? Uma demonstração direta. Sai da hipótese e chega na tese. Demonstração. Bom, tenho por hipótese
que alfa U é igual a alfa V. Ótimo, estava escrito aqui na minha hipótese. Sempre que é na hipótese, você pode usar, como se fosse verdade. Você nunca vai... Isso aqui você nunca usa. Isso aqui você tem que chegar no final nisso aqui, que é a tese. Isso aqui está liberado para você usar. Então, tenho por hipótese que alfa U igual a alfa V. Outra coisa, como alfa é diferente de zero, podemos fazer o seguinte, podemos multiplicar por 1 sobre alfa, dos dois lados, porque alfa é diferente de zero, ele pode ficar no denominador. Então, a gente faz 1 sobre alfa vezes o lado esquerdo, que é alfa U, igual a 1 sobre alfa vezes o lado direito, que é alfa V. Aí, adivinha que propriedade que eu vou usar agora? M4. Propriedade M4, você lembra dela? Alfa, beta, alfa abre parênteses, beta, é a mesma coisa que multiplicar primeiro os números e depois o vetor. Pode olhar lá na M4, é exatamente isso. E aplico ela do outro lado também. 1 sobre alfa vezes alfa V. Tá lá. Bom, agora pergunta para a turma, quanto que é 1 sobre alfa vezes alfa? Para qualquer número alfa diferente de zero, quanto que vai dar 1 sobre alfa vezes alfa? 1. Aí dá exatamente 1, exatamente. Então vai ficar 1U igual a 1V. Adivinha que propriedade que eu vou usar agora, turma? M quanto? Eu quero chegar na minha tese, que U é igual a V. Estou com 1U igual a 1V. Qual é a propriedade que eu tenho que citar aqui? Se eu for fazer rigorosinho. M3, Laertes e Young. Puta, que felicidade ver que ele está prestando atenção aí. M3. E falou certo, é realmente M3. 1U é U. U igual a 1V é V. Olha que maravilha. Então, conclusão. O que é essa última? Não é exatamente a tese que eu precisava chegar? Exatamente a tese. Então, provei que se isso aqui acontece, desenvolvi, concluo que U igual a V. Então, fechando aqui essa aula, turma, ficou salvo aí para vocês, tá? Nós resolvemos os exercícios